Então, os judeus, aqueles que estavam presos naqueles confinamentos, serviam de cobaia, por exemplo, contra a vacina do tifo, e muitos deles morriam em experiências médicas com alta pressão, congelamento, e as ambulâncias acompanhavam os assassinatos. Olha só o trabalho médico naquela época. Com o final da guerra, a derrota de Hitler, esse médico não aguentou tudo o que ele fez. Olha, usando a inteligência, usando o estudo, usando as pesquisas, ele não aguentou tudo o que ele fez, porque ajudou os outros médicos a acabar com os doentes, com os defeituosos, e o que ele fez? Suicidou-se. Em seu ouvido, né, então, né, no ouvido dele estava sempre a voz da mãe, que sempre pedia: filho, tenha cuidado, não perca a sua sensibilidade, eu te amo. E isso mesmo ele tirando o seu corpo, a gente sabe que a vida continua, a gente sabe que o espírito não morre, ele ficou num estado terrível e a sua mente cobrando a sua consciência, né, cobrando. Então ele não imaginava que teria uma cobrança imensa do outro lado. Viveu no inferno da sua própria consciência. Porque se a pessoa acha que vai resolver os problemas, acabar com a dor, com o sofrimento, tirando a sua própria vida, o Espiritismo explica que vai aumentar essa dor, esse sofrimento, e vai chegar do outro lado e vai ver: "Ué, eu não morri, não é? A vida continua", como nós falamos no início, está aí a importância de darmos valor para a reencarnação e aproveitarmos essa bênção, essa oportunidade divina. E ele, esse espírito, se encontrava numa escuridão tamanha, né, e sentia pancadas no seu corpo todo, porque era o que ele tinha feito com o outro. E essa sensação de pancada também, de pedradas constantes, eram aqueles espíritos que ele tinha prejudicado, tirado a existência, e aquele pensamento, aquele sentimento de raiva em relação a ele e também aos outros médicos, mas estamos falando dele porque ele tirou a própria vida, ia deformando, inclusive, o corpo perispiritual. Imagina a sensação de pedrada, de pancada, sem nenhum alívio, sem nenhum momento de descanso. Isso foi deformando o corpo perispiritual dele. De início, ele blasfemava quanto em relação àqueles que se atreviam a apedrejar um importante pesquisador, um médico, né? Mas aos poucos ele foi percebendo que não era nada. Um dia, sentiu perto a sua mãe proferindo as palavras: cuidado, meu filho, não perca a sua sensibilidade, eu te amo. Mas continuava a sofrer e a sentir as pancadas. Até que um dia, já nesse desespero, chorando muito, desesperadamente, ele timidamente lembrou-se de Deus. Olha a diferença que faz a gente elevar o pensamento no momento de desespero, fazer uma prece, e se não conseguir fazer aquela prece por tamanha dor, por tamanho desespero, lembrar de Deus. Esse foi o motivo dele receber socorro, porque o tempo todo ele tinha amigos espirituais chamando, falando, mas ele não via. Estava preso na sua própria consciência, na sua própria culpa. E quando ele lembrou timidamente, rapidamente de Deus, quando veio aquela frase da mãe na mente dele, uma mão amiga o ajudou a levantar, limpou as suas feridas daquele apedrejamento seguido e encaminhou a um hospital do plano espiritual. Ele sofreu muito com os cuidados, pois tinha o espírito doente. E passando o tempo, ele sentindo aquela dor toda, olha como a mente é tudo, né? Ele não tinha mais o corpo de carne, mas tinha na consciência registrado as suas atitudes, o apedrejamento dos outros que sentiam raiva dele, ódio, né? Então, por conta disso, naqueles hospitais do plano espiritual que o tratavam, ele implorou para voltar à Terra. E por tanto e tantos pedidos implorando, os benfeitores espirituais explicavam também para ele o motivo de todo aquele padecimento, de tudo que ele estava acontecendo com ele, aquela dor, eram formas, pensamentos que o atingiam. Então, o suicídio
o fato do que ele tinha feito e tinha acontecido para todos é o que fazia ele sofrer daquele jeito. Então, as energias provocadas pelos pensamentos dos outros que a gente prejudica, que a gente, né, faz de alguma forma coisas que não são legais, que não são positivas, nos atingem, provocando desgraças, sofrimentos, como se fosse pedras de fogo